Pronto. Continuando a nossa leitura do livro no rumo do mundo de regeneração, nós seguimos o capítulo. Ups. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis que o imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico. E, quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou, não a que no momento reveste, que poderia gerar um grande choque. Lembrando que a gente estava falando sobre a forma, né, que a gente pode escolher a forma dependendo do nosso grau de conscientização, de evolução, desculpa, de conhecimento, e que uma criança que desencarna, né, um espírito que desencarna como criança, ele pode continuar naquela forma ou assumir uma outra forma diferente, mas quando ele se encontrar com espíritos que conviveram com ele como aquela criança, ele vai se apresentar como aquela criança, senão ele não é reconhecido. É aquela coisa que a gente estava falando até do nosso nível de conhecimento. Se a gente simplesmente apresentasse uma outra forma, quando chegasse lá, nós mesmos não nos reconheceríamos. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento que vive. Então, isso um lembrete que ele faz aqui, né, quando diz que a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico, é porque é a nossa realidade. Mesmo já tendo várias vidas, né, várias jornadas encarnadas, a gente mantém as lembranças muito fortes da nossa última encarnação. E a não ser que a gente já tenha caminhado muito, a gente passa um bom tempo ao chegar na espiritualidade, como ou até todo o nosso tempo ali, até a próxima reencarnação, como a gente era na encarnação anterior. Com o tempo, né, a gente vai se adaptando, vai se lembrando, vai tendo acesso à nossa consciência mais plena, e a gente pode ter condições de modificar, e alguns assumem formas em que acham que se sentem mais confortáveis, outros formas nas quais foram jornadas em que ele acha que evolutivamente ele cresceu mais, mas isso é tudo muito individual. Cada um de nós só vai passar essa experiência de volta no mundo espiritual. A gente não tem como agora, encarnado, ter uma noção exata de como isso vai acontecer. É o exemplo do, vamos dizer assim, Chico Xavier, Odival. Eles têm outras encarnações, provavelmente encarnações em que realizaram grandes trabalhos também no passado, mas para quem os conhece como Chico Xavier e Divaldo Franco, se numa mentalização, num desdobramento, eles não visualizarem aquela imagem, eles não sabem quem é. É de muita relevância a vida mental, porque é fomentadora de necessidades reais e falsas.
assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamento é muito válida, portanto, da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Então, isso nos chama atenção, né? Que às vezes a gente pensa uma coisa, não fiz, está tudo bem. Mas o fato de pensar já demonstra que a gente ainda tem aquele sentimento, aquela ideia dentro de nós. Né? O Jair fala muito disso, de coisas que podem se apresentar para ele tranquilamente, que ele nem liga mais, mas tem coisas que ele rapidamente se liga, porque ainda está na mente dele, ainda faz parte dos anseios dele. E como todos nós temos as nossas situações muito semelhantes, coisas que não nos afetam e coisas que não só chamam a nossa atenção, como fazem a gente pensar naquilo. E o que ele chama a atenção aqui é muito interessante, né? Porquanto, aqui, a recomendação é não pecar por pensamento, porquanto da mente a ação separa apenas a oportunidade, né? Então, aquela coisa de eu nunca vou fazer isso, mas se você pensa naquilo, eles colocam que é uma questão apenas de a oportunidade ideal se apresentar. Porque se você tem aquele pensamento em você, se uma oportunidade perfeita para você realizar aquilo surge, você realiza. Ou tem grandes chances de realizar. Aí vem a força da nossa vigilância, né? Principalmente são coisas que a gente tenta dominar. Mas isso é muito importante ter em mente. Se nós temos alguma forma de pensamento, de situação que nos afeta, mas que pelo nosso caminhar a gente está abandonando, mas se a gente ainda tem aquilo muito forte na gente, a diferença entre só pensar e realizar pode ser apenas uma questão de oportunidade perfeita surgir e a gente colocar o pensamento em prática. Manter quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar, para então edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas, que seria, né, o nosso vigiar constante. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por esta razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque, estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. É legal que isso aí tem até aquele ditado popular, né? Vazia oficina do diabo, que é exatamente isso. E um dia desses, Sani me mostrou um post de um artista, né? Que ele estava falando sobre fazer trabalhos manuais, né? É ocupar a mente. E ele falou que enquanto ele estava realizando aquelas tarefas, né? Artesanato, escrever, trabalhos que necessitavam da atenção dele, ele relaxou, ele deixou de se pensar nas preocupações, nos seus medos, nas suas apreensões. E é exatamente o que
o Manuel Filomeno de Miranda fala aqui. Ocupar a mente, né? Não deixar a mente vazia, divagando em cima de pensamentos perdidos, mas direcionar esses pensamentos, se concentrar, substituir toda vez que uma ideia não ideal surgir na nossa mente, se ficar ali martelando, trabalhar para a gente mudar essa vibração, esse sentimento, essas ideias na nossa cabeça. E se ocupar é muito importante. Então, é você ler, é você começar a realizar algum tipo de trabalho, cuidar de uma planta, escrever alguma coisa, fazer tarefas que prendam sua atenção, ocupar a mente nesse sentido. E se nesses atos conseguirmos pensar coisas boas, melhor ainda. Silvio, Diga. Ele fala uma frase aqui que eu achei muito legal. Ó. Manter, quando possível, o pensamento lúcido e tranquilo. Qual um lago sereno? Esse que é o grande lance. O lago sereno, porque quando você está submetido a tentações, esse lago não fica sereno. A tua mente não fica serena. Você passa a lutar contra você mesmo para que não venha essa, essa imagem que está se projetando na sua mente, né? E outra coisa também, com Mira mesmo me ajudou muito. No Horizontes da Mente, Horizontes da Fala e Horizontes da Vida. Essa trilogia, ele bate muito nessa tecla. Então, com o passar do tempo, uma das coisas mais ricas que tem da gente manter a mente ocupada é a leitura. Principalmente leitura, qualquer coisa espiritualista. Não precisa ser livro espírito, qualquer coisa assim, sabe, ajuda você a se desprender. É só isso que eu queria falar. Não, exatamente o que ele fala, né? A gente tentar ocupar, né? Cada um consegue ocupar de um jeito, né? Sua mente, né? Esse artista, que era o Lázaro Ramos, né? Ele ocupava com trabalhos manuais. Ele plantou cozinhando. Então, ele desenvolvendo tarefas que ele tinha que prestar atenção no que estava fazendo, ele focava a mente dele a se desviar de outros pensamentos, de coisas que o estavam preocupando, ou ideias que o entristeciam, pode ser qualquer coisa, mas você focar, né? Por exemplo, você deu o exemplo da leitura, que é o que muitos, né, fazem, né? Vou ler alguma coisa, né, focar no livro. Mas eu achei interessante o dele, é porque ele juntou não só focar a mente, tentar fortalecer os seus pensamentos só mentalmente, mas fisicamente ele realizar tarefas em que ele tinha que prestar atenção. Então, ele prestando atenção no que ele tinha que fazer em termos de movimento, de ação, ele se desvinculava de uma ideia anterior e passava a focar em alguma coisa que concentrasse a mente dele e o afastava de qualquer tipo de pensamento que o pudesse desarmonizar. E isso eu achei bem interessante. Já tem, meu microfone é ruim, já tem alguns estudos falando que o crochê, o tricô, que são tarefas manuais, que elas servem como uma meditação. Porque as ondas do cérebro baixam e você tem que ficar contando, né? Porque é uma tarefa que você tem que realizar contando, praticamente. Você me está lembrando. Tricô, crochê, né? Tudo isso, já existem estudos mostrando que eles funcionam como quase que uma meditação, né? Uma ordenação da sua mente, né? Que são tarefas que você precisa coordenação, precisa atenção e precisa focar o pensamento para fazer certo, né? Que é a mesma ideia do Lázaro Ramos, né? Todo espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram
e a vida se exalta. Houve uma pausa prolongada para nos ensejar digerir, pela reflexão, os valiosos comentários. O silêncio permitia-nos escutar a respiração de todos. A seguir, o benfeitor prosseguiu. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? Então, isso é uma coisa que nós mesmos nos perguntamos, né? Como que um espírito pode ficar séculos preso naquela ideia de que tem que se vingar, que tem que buscar determinado companheiro de uma jornada encarnatória anterior, porque ele o prejudicou, ou ele, na visão dele, lhe fez mal, e ele tem de dar o troco. O que mantém esse espírito aferrado a essa ideia por tanto e tanto tempo? É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade, em qualquer circunstância, tempo e lugar, há a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Isso aqui é uma ideia muito interessante, né, da fixação do pensamento, da ideia, se perdendo no tempo e espaço. Esses espíritos, eles geram um sentimento em si, e um pensamento de revolta, de necessidade de dar o troco, que consome tanto ele, que ele não percebe a mudança estrutural do tempo e do espaço. Para ele, continua sendo sempre aquele momento em que ele foi prejudicado. É como se ele acabasse de sofrer aquela situação em que o desequilibrou, o desagradou, e ele tentasse revertê-la, dar o troco naquele momento. Então, ele fica tão preso àquela ideia, ao que aconteceu com ele, ao mal, entre aspas, que lhe fizeram. E a raiva e o ódio o instigando a dar o troco, a se vingar, que ele não percebe mais nada ao redor. Então, o tempo passa, as situações se modificam, as vidas, né, as oportunidades reencarnatórias vão se sucedendo, mas ele não consegue perceber essas mudanças. Para ele, continua sendo o mesmo momento, a mesma ocasião. E é como se ele estivesse revivenciando aquilo dia após dia. E o desejo dele não se esmorece, porque para ele, o sentimento dele é que ele acabou de sofrer tudo aquilo. E a dor, o sofrimento, a angústia que ele sente, permanece no mesmo nível, mesmo séculos depois. Para ele é como se ele ainda estivesse naquele momento. Os sentimentos... Diga. Licença. Eu sempre boto nessa tecla, porque é uma coisa linda, sabe? Esse grupo aqui, como me ajuda, sabe? Me enriquece. Por exemplo, eu lendo esse livro aqui, não chegaria no alcance que nós estamos conversando aqui nesse momento. Por exemplo, nós tivemos aqui como ocupar a mente e depois não pensar no outro fora. Como é que nós começamos hoje? Uma canção linda, Ciclo da Vida, um novo ciclo da vida, se não me engano. Novo ciclo da vida. Conclusão, aquele novo ciclo da vida ajuda a gente a pensar de uma forma a não ficar com pensamentos negativos e ajuda também a mudar nessa transformação, não do aqui e agora, mas de um ciclo da vida. Isso só, ela completa tudo. Todo esse parágrafo que nós estamos vendo aqui e a leitura anterior, antes de fazer essa pergunta, se resume naquela música, que você ocupa a sua mente e aprende também que muda a sua forma mental. Né? É isso só. É perfeito.
A colocação foi perfeita e realmente, né, essa ligação, né, que você fez da música inicial, né, com o tema que está sendo discutido é uma interação realmente que não tem como a gente não fazer, né? Como a gente está lendo sobre as situações e ali ele dando mais ou menos uma forma da gente enfrentá-la. Tudo isso que a gente está vendo agora. São os meios, né, que vêm, né, para a gente, né, como se diz, né, há sinais por toda parte. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontados e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa, a monoideia. Olha que interessante, né? A reversão desse quadro se faz, né, em princípio, pelo mesmo mecanismo, uma ideia fixa. Da mesma forma que a ideia fixa na necessidade de se vingar mantém ele preso a isso, ele começa a se libertar disso quando ele muda na mente dele a monoideia, que é que ele começa a entender que aquilo está levando prejuízo a ele precisa modificar. Então, quando ele começa a entender a necessidade do perdão, aquilo vem tomando a mente dele como uma ideia fixa, e é o que leva ele a mudar. E isso eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, né, que o monoideísmo pudesse causar o mal e o mesmo mecanismo fosse utilizado para reverter a situação e começar a fazer ele despertar esse espírito que está em desarmonia, despertar e voltar ao seu equilíbrio. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto e achei muitíssimo interessante. As transformações. Só um minuto. Pegando esse gancho que você acabou de falar, nosso ato aqui de nós estamos aqui é o monodeísmo, uma ideia de querer evolução, né? É uma sensação para a gente vencer todas as barreiras ao nosso redor. É a mesma coisa o monodeísmo de querer fazer mal. Ele cria todo um artifício, toda uma artimanha, todo um complexo de circunstâncias para atingir esse objetivo. E o nosso aqui, a gente abre mão de um monte de atividades, um monte de coisa para estar aqui nesse momento, também na monoideia, né? É isso aí, beijão. Que interessante mesmo. E tem aquela coisa, né, para a gente ver como as coisas ainda não acontecem naturalmente com a gente, né? Com o tempo, tudo isso começa a ser natural, né? A gente perceber o que causa desarmonia, o que causa harmonia, optar pela harmonia, isso vem naturalmente. Mas no nosso estágio atual, isso ainda se desenvolve através de uma fixação de uma ideia específica. A gente persegue aquela ideia fixa e pode ir para um lado ou para o outro, né? No nosso caso, graças a Deus, a nossa ideia fixa é tentar melhorar, como você falou. Mas é um mecanismo interessante, né? O que ainda mostra quanto a gente precisa caminhar, nossa mente precisa se conscientizar do universo para que essas coisas deixem de ser uma ideia fixa, mas ideias surgindo naturalmente na gente, né? Vamos parar por aqui, que já são 8h29.